Eu estava dobrando os uniformes escolares do meu neto quando ouvi a mala bater no chão do quarto de cima. O barulho ecoou pela nossa casa antiga em Curitiba como um tiro. Aos 67 anos, aprendi a confiar nos meus instintos quando algo ruim se aproxima. Aquele mesmo instinto que me ajudava a perceber quando um aluno estava enganando ou quando uma criança precisava de ajuda agora gritava avisos que eu não queria ouvir. Coloquei a camisa social branca do Miguel no cabide e subi as escadas rangendo. A porta do quarto do meu filho, Ricardo, estava escancarada. Ele empilhava roupas na mala preta com uma pressa quase desesperada, como se estivesse fugindo de um incêndio. Nada de dobrar, nada de organizar, apenas agarrar tudo. O laptop do trabalho estava aberto em cima da cama bagunçada. Várias janelas do navegador brilhavam na tela. Indo para algum lugar? Perguntei na porta. Ele não olhou para mim. Viagem de negócios. Última hora. A mentira pairava no ar entre nós como fumaça. Ricardo trabalhava como suporte de TI em uma empresa local, não havia viagens de negócios. Ele mal ia ao escritório no centro. Por quanto tempo? Não sei ainda. Pegou seus itens de higiene na comoda, derrubando uma foto emoldurada da minha filha, Luísa, segurando o Miguel recém-nascido. O vidro estilhaçou no chão de madeira, mas Ricardo passou por cima sem hesitar. Meu coração apertou. Aquela foto estava ali desde que a Luísa morreu dando à luz Miguel, há mais de uma década. Ele costumava beijar a ponta dos dedos e tocar a moldura todas as noites antes de dormir. Agora, passava pela lembrança da esposa como se fosse lixo. Ricardo, para. Entrei no quarto. Conversa comigo. O que está acontecendo de verdade? Ele finalmente encontrou meu olhar, e o que vi me gelou a espinha, nada. Nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nenhuma conexão, apenas determinação fria e algo que parecia quase alívio. Estou indo embora, mãe. As palavras atingiram como um soco. Anos criando meu neto enquanto ele lidava com o luto, mais de uma década segurando nossa família fraturada com a minha aposentadoria de professora e o amor de avó. E o Miguel? Está melhor com você. Sempre esteve. Ricardo fechou a mala com um estalo que parecia ecoar pela casa, provavelmente até no quarto do Miguel, que supostamente estava fazendo lição. Você não pode simplesmente abandonar seu filho. Não estou abandonando. Estou deixando com quem realmente o criou. Você foi o verdadeiro pai desde o primeiro dia. Agora é oficial. A crueldade casual das palavras me deixou sem fôlego. Ele passou por mim em direção à escada, e eu agarrei seu braço. Ricardo, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que esteja errada, podemos resolver como família. Ele se desvencilhou como se eu fosse um estranho. Não existe família, mãe. Só você e o Miguel fingindo que somos uma. Eu pago as contas. Agora você que se vire. Meu sangue gelou. O que quer dizer com isso? Mas ele já descia as escadas arrastando a mala. No living, Miguel estava sentado na escrivaninha antiga fazendo lição de álgebra. Olhou para a mala do pai e depois para mim, absorvendo meu desespero com aqueles olhos castanhos inteligentes, tão parecidos com os da mãe. Indo embora, pai? Ricardo parou na porta. Por um momento, pensei que tivesse vacilado ao olhar para o filho. Miguel, alto e magro, herdara a postura do pai, mas tinha a paciência e a intensidade tranquila da mãe. Preciso de um tempo, filho. A vovó vai cuidar de você. Por quanto tempo? Não sei ainda. Miguel assentiu uma vez, como se guardasse a informação para analisar depois. A aceitação silenciosa do meu neto partiu meu coração. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas resignação tranquila, como se já tivesse esperado por aquele momento. Ricardo abriu a porta, e o ar de outubro entrou na casa quente. Vou ligar quando me organizar. Para onde você vai? Um lugar onde posso respirar de novo. A porta fechou com um clique suave que, de alguma forma, soou mais alto do que se tivesse batido. Pelo vidro, vi ele colocar a mala no carro prata e ir embora,
deixando o filho no lar que sempre conheceu. Miguel e eu ficamos no silêncio súbito da sala. O relógio antigo no canto marcou o tempo, e o aquecedor da casa retomou o zumbido constante. Um carro se afastava, e a sensação de vazio aumentava. Ele vai voltar? Perguntou Miguel. Quis mentir para protegê-lo, mas sabia que ele era esperto demais. Acho que não, querido. Ele fechou o caderno de álgebra com cuidado e empilhou com os outros livros. Então olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Vovó, eu vou cuidar disso. Fiquei sem reação. Cuidar do quê? Ele tinha apenas 13 anos. Mas o tom de voz dele não tinha bravata infantil, apenas certeza calma, como se já soubesse algo que eu ainda não tinha percebido. O que quer dizer, Miguel? Preciso checar nossas contas bancárias primeiro. Aí saberemos o que estamos enfrentando. Meu neto de 13 anos falava em contas bancárias. Miguel, espera. Mas ele já subia as escadas, deixando a casa enorme e silenciosa, cheia de perguntas que eu não conseguia responder e um futuro que parecia invisível. A primeira noite sem Ricardo foi impossível de dormir. Deitei-me ouvindo a casa se acomodar, cada rangido e estalo amplificados no silêncio. Por volta da meia-noite, ouvi algo, o som suave de teclas sendo pressionadas vindo do quarto do Miguel. Caminhei pelo corredor de hobby e chinelos, parando na porta dele. Uma luz escapava por baixo da porta, e o barulho dos cliques continuava constante, demasiado concentrado para um garoto que deveria estar dormindo. Miguel, já passou da meia-noite, querido. Bati levemente na porta. Pode entrar, vovó. Encontrei meu neto sentado à escrivaninha, ainda vestido com a roupa do dia, cercado de cadernos e folhas espalhadas. O laptop brilhava mostrando várias janelas e fluxos de dados que eu mal conseguia entender. O que você está fazendo acordado tão tarde? Pesquisando, respondeu ele, indicando os papéis. Passei as últimas 3 horas examinando os rastros digitais do papai. Rastros digitais. Aproximava-me devagar, tentando entender aqueles documentos, extratos bancários, relatórios de crédito, cópias de e-mails, tudo com o nosso sobrenome. Miguel, de onde você tirou isso? Perguntei, sentindo o estômago gelar. Papai não é muito cuidadoso com senhas. Ele clicou em algo no laptop, abrindo uma janela mostrando a conta de e-mail do pai. Usei a senha dele. Você invadiu o e-mail do seu pai? Tecnicamente, só usei a senha que ele deixou. Não é invasão se a porta estava aberta, disse, com uma calma desconcertante. Sente-se, vovó. Descobri algo pior do que pensávamos, disse ele. Sentei-me, pernas bambas, enquanto ele me entregava um extrato bancário com meu nome no topo. Tremi ao ler, minha conta de poupança, fruto de décadas de trabalho, exibia apenas R$ 12. Doeu como se cada moeda roubada tivesse cortado meu coração. E a poupança da faculdade do Miguel? Perguntei, quase sem voz. Ele me entregou outro extrato, R$ 43.000, que deveriam estar protegidos em uma conta especial, haviam sido esvaziados. 3 semanas atrás, Ricardo transferira todo o dinheiro para a própria conta, e depois para algum outro lugar. Senti-me submersa em números e traição. Miguel digitava com uma destreza impressionante, revelando cada movimentação. Papai está trabalhando com alguém. Uma mulher chamada Vanessa Torres. Trabalha numa financeira aqui do centro. Uma foto dela apareceu na tela, cabelo escuro, sorriso largo, fotos de viagens, frases inspiradoras. Ela é a namorada dele, explicou Miguel. Mais que isso, está ajudando ele a criar contas, fazer empréstimos usando nossas identidades, falsificar documentos. Olhei para o meu neto, percebendo que, enquanto eu estava ajudando com a lição e preparando o lanche, ele estava aprendendo a se proteger sozinho. Miguel, isso é ilegal. Eu sei, vovó. Por isso estou documentando tudo, transferências, falsificações, cada aplicação fraudulenta. Tenho provas. Abrindo uma pasta no computador,
ele me mostrou dezenas de arquivos, capturas de tela, extratos bancários, conversas entre Ricardo e Vanessa. Iam desaparecer com o nosso dinheiro, mudar de cidade e identidade. Mas, tentei interromper, como você sabe tudo isso? Observei o comportamento do papai. As ligações secretas, os e-mails que ele fechava rápido quando eu entrava. Aprendi como investigar seguindo tutoriais online e fóruns de segurança digital. Fiquei sem palavras. Meu neto, com apenas 13 anos, havia se transformado em nosso guardião. E agora, o que fazemos? Perguntei, ainda absorvendo a gravidade da situação. Esperamos, disse Miguel, organizando os papéis em pilhas ordenadas. As contas do papai estão congeladas, a carreira da Vanessa paralisada. Amanhã começaremos a recuperar nosso dinheiro. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e ovos mexidos. Miguel já estava na cozinha, pronto para a escola, com 2 tigelas na mesa. Você cozinhou? Perguntei, emocionada. Ele serviu suco e começou a explicar seus próximos passos: contato com outras vítimas, documentação para autoridades, medidas de proteção. Enquanto ele falava, percebi que minha vida mudará completamente. O neto que eu criará se tornará um estrategista, equilibrando a vida escolar com a missão de defender nossa família e outras pessoas de golpes financeiros. Sua confiança silenciosa, sua calma diante do caos, era impressionante e, ao mesmo tempo, assustadora. Ele havia assumido a responsabilidade de garantir que cada crime cometido contra nós e outros não ficasse impune. E ele fazia isso com precisão, sem pressa, quase como se fosse natural. Eu olhava para Miguel e sentia uma mistura de orgulho e espanto. Ele não era mais apenas meu neto, mas uma espécie de guardião digital, transformando dor e traição em justiça e proteção. Os dias seguintes foram intensos. Miguel não perdia tempo. Cada noite, ele se trancava no quarto e revisava cada documento, cada extrato, cada rastro digital que Ricardo e Vanessa haviam deixado para trás. Eu me sentava na sala, tentando acompanhar com olhos cansados, ouvindo o teclado como se fosse música de suspense, e pensando em como um garoto de apenas 13 anos tinha se tornado tão perspicaz. Vovó, precisamos agir com cuidado, disse ele uma noite, sem sequer olhar para mim. Não podemos avisar as pessoas de qualquer jeito, senão eles podem destruir as provas ou fugir antes que a justiça alcance. Ele começou a criar pacotes com todas as evidências organizadas, extratos, e-mails, documentos falsificados, tudo minuciosamente documentado. Cada pacote tinha instruções claras de como as vítimas poderiam denunciar e se proteger. Miguel não queria aparecer, queria apenas garantir que ninguém mais fosse prejudicado. Miguel, isso é muita responsabilidade para alguém da sua idade. Murmurei, sentando-me ao lado dele. Você tem certeza de que consegue lidar com tudo isso sozinho? Vovó, alguém precisa fazer. Eles roubaram nossas vidas e a de outras famílias. Eu não posso ficar parado. Ele fechou a pasta com cuidado e me olhou com uma seriedade que me fez engolir em seco. Enquanto isso, Ricardo estava desaparecido, acreditando que pudesse escapar das consequências de seus atos. Ele pensava que Miguel e eu éramos vulneráveis, que não conseguiríamos provar nada. Mas o que ele não sabia era que cada movimento dele e de Vanessa havia sido registrado, cada transferência, cada e-mail, cada falsificação. Miguel tinha se tornado um detetive digital sem ninguém perceber. Naquela mesma semana, começamos a contatar as vítimas. Miguel preparava tudo para envio anônimo, instruções, provas, recomendações legais. Ele queria garantir que cada idoso, cada família que havia confiado em Vanessa, tivesse uma chance de recuperar o que fora roubado. Eu ajudava a embrulhar pacotes e a escrever cartas, mas a maior parte do trabalho vinha do meu neto. Vovó, precisamos começar a contestar os empréstimos fraudulentos que fizeram em nossos nomes, disse ele numa manhã, com a frieza de um adulto. Eu já preenchi os formulários para o banco e a polícia. Eu observava digitando, compilando informações e explicando cada detalhe com calma, como se estivesse dando uma aula de economia criminal. Ele não tinha medo. A raiva que eu sentia era apenas combustível para a determinação dele.
Então veio o primeiro golpe de efeito. Miguel recebeu respostas do banco e de órgãos de proteção financeira. As contas de Ricardo foram congeladas, as movimentações suspeitas monitoradas, e Vanessa Torres estava sob investigação formal. Cada resposta era comemorada com um suspiro de alívio e uma sensação de justiça prestes a acontecer. Vovó, ela vai responder pelo que fez, disse Miguel, fechando o laptop. E papai também, se não colaborar. Mesmo com toda a tensão, Miguel ainda conseguia manter a vida de adolescente, escola, tarefas, provas. Ele nunca deixou que isso interferisse em seu desempenho escolar. Eu, muitas vezes, me pegava pensando, como alguém tão jovem podia ter tanta clareza e controle? Miguel, você não está com medo de que eles tentem algo contra você ou contra mim? Perguntei uma noite, preocupada. Medo não ajuda, vovó. Estamos preparados e temos provas. Eles não podem negar. Além disso, vamos proteger cada passo que damos. Eu observava com admiração. Meu neto, que antes se preocupava apenas com lições de matemática e futebol na escola, havia se tornado um estrategista, um defensor da justiça. Cada pacote enviado, cada e-mail contestado, cada denúncia registrada era mais uma pequena vitória. Num desses dias, Ricardo finalmente entrou em contato, em tom desesperado. Ele não sabia que estávamos acompanhando cada passo. Mãe, algo está errado. Alguém sabe de tudo. Precisamos conversar. Implorava pelo telefone. Quem sabe de tudo? Perguntei, mantendo a calma. Você está falando sobre Vanessa ou sobre você mesmo? Ricardo hesitou. Não sabia que Miguel estava observando, que cada palavra dele era registrada silenciosamente. Então, Miguel, silenciosamente, enviou a notificação final. Vanessa foi suspensa de seu emprego e investigada, enquanto nós tínhamos tudo documentado. Ricardo sentiu o peso da própria mentira, da própria ganância. Eu observava meu neto crescer diante dos meus olhos, não apenas em altura, mas em coragem, inteligência e justiça. Ele não estava apenas protegendo a nós dois, estava garantindo que todas as vítimas tivessem uma chance de recomeçar. As semanas seguintes foram de intensa preparação. Cada pacote enviado, cada documento revisado, cada relatório preenchido trazia um misto de tensão e esperança. Miguel nunca demonstrou medo ou incerteza. Sua confiança silenciosa, quase natural, dava a mim forças para seguir em frente. E então, finalmente, o desfecho. Vanessa foi presa, Ricardo teve que enfrentar a justiça, e as vítimas começaram a recuperar parte do que lhes fora roubado. Miguel assistiu a tudo com a calma de um adulto, e eu senti um orgulho tão grande que me faltavam palavras. Meu neto havia se tornado um verdadeiro guardião da família e da justiça. Nos dias que se seguiram, a sensação de alívio começou a se misturar à percepção de quanto havíamos passado. Eu ainda lembrava das noites em claro, ouvindo o teclado, sentindo meu coração bater acelerado enquanto Miguel examinava cada detalhe das fraudes. Agora, finalmente, começávamos a ver os resultados. Vanessa Torres estava atrás das grades, sua carreira destruída, e Ricardo enfrentava a própria culpa e a justiça, sem mais escapulir de suas ações. Miguel estava radiante, mas sem ostentação. Ele continuava com sua rotina escolar, indo à escola, estudando, fazendo os deveres, mas cada ação dele carregava uma confiança silenciosa, como se tivesse enfrentado não apenas os criminosos, mas a própria vida. Ele me mostrou o que mais me deixou maravilhada, um site profissional que ele havia criado, chamado Proteção Familiar Financeira. Ali, ele compilava tudo o que aprendemos juntos, como se proteger de fraudes, identificar golpes digitais e agir rapidamente quando alguém violasse a confiança de uma família. Vovó, eu quero ajudar outras pessoas, disse ele, mostrando os tutoriais, depoimentos e orientações jurídicas. Não é pelo dinheiro, é porque sei o que é sentir que a própria família pode ser destruída por ganância e engano. Senti um nó na garganta. Meu neto, que antes se preocupava com videogames e provas de química, agora era alguém que salvava vidas, ou pelo menos prevenia perdas e traumas em outras famílias. Ele havia transformado nossa dor em ação, nossa frustração em justiça.
E fez isso com a maturidade de alguém que já tinha passado por mais do que muitos adultos enfrentam em uma vida inteira. Enquanto observava Miguel, percebi que nossa casa, embora menor e mais simples do que a antiga casa vitoriana, se tornará um verdadeiro lar. Cada canto refletia nossas conquistas silenciosas, nossas lutas e nossa resiliência. Ainda íamos à escola, ainda jantávamos juntos, ainda dávamos risadas, mas tudo carregava agora uma profundidade que antes não tínhamos. Havia passado, mas havia também futuro. Algumas semanas depois, recebemos a primeira restituição. Uma quantia significativa de Vanessa, vendendo bens e contas congeladas, foi revertida para as vítimas. Parte do que nos pertencera estava de volta, incluindo fundos para a faculdade de Miguel. O sorriso dele, seguro e confiante, dizia mais do que qualquer palavra. Ele havia vencido. Nós havíamos vencido. Ricardo, embora libertado em liberdade condicional com pena reduzida por acordo, permaneceu marcado pelo que fizera. E talvez fosse melhor assim. A justiça precisava ser sentida, e ele finalmente teria tempo para refletir sobre seus atos e aprender, ainda que da maneira mais dura. Com o passar dos meses, Miguel continuou aprimorando seu site e ajudando famílias, atendendo a telefonemas, orientando vítimas e ensinando medidas preventivas. Às vezes eu observava de longe, e ainda me espantava com sua calma, sua clareza, sua inteligência aplicada de forma tão prática. Ele era meu neto, mas também alguém que eu sabia que faria diferença no mundo. E assim, nossa vida encontrou um novo ritmo. As manhãs eram preenchidas com café, risadas e deveres escolares, enquanto a tarde trazia reuniões de estratégias digitais ou chamadas para auxiliar pessoas a recuperarem o que lhes fora roubado. Miguel ainda jogava futebol com os amigos, ainda lia quadrinhos e livros de aventura, mas cada ação carregava agora a certeza de alguém que sabia que podia mudar o destino de quem precisava. Olhar para ele me enchia de um orgulho silencioso e profundo. Eu, que por décadas tentei manter nossa família unida, que criei meu filho e cuidei do neto sozinha, finalmente podia descansar sabendo que ele estava seguro, confiante e capaz de proteger não apenas a nós, mas a outros tantos que confiavam na boa-fé do mundo. Certa tarde, enquanto ele revisava alguns relatórios de vítimas que recuperaram parte de seus fundos, perguntei: Miguel, você é feliz mesmo com tudo isso que aconteceu? Ele olhou para mim, sério, mas com aquele brilho nos olhos que lembrava sua mãe, minha querida filha. Vovó, feliz não é a palavra exata. Eu sinto orgulho, eu sinto que fizemos justiça, e isso é muito melhor do que só ser feliz. Ele sorriu, e por um instante parecia o garoto que costumava se esconder atrás de livros e videogames. Nós sobrevivemos, vovó. E agora vamos viver, ajudando outros a sobreviver também. Eu o abracei, sentindo a força dele em meus braços e, ao mesmo tempo, transmitindo toda a proteção que uma avó pode oferecer. E ali, naquele abraço, percebi que, mesmo após tantas perdas, desilusões e traições, ainda era possível reconstruir, ainda era possível confiar e amar plenamente. Miguel se tornou, antes de tudo, um exemplo de coragem e responsabilidade. E eu, que tantas vezes me senti impotente diante da vida, finalmente entendi que a força de uma família não está apenas nos laços de sangue, mas na coragem de enfrentar a injustiça, de proteger uns aos outros e de transformar dor em aprendizado e ação. Nosso lar, pequeno e acolhedor, estava cheio de livros, computadores e papéis, mas também de risadas, conversas e esperança. E ali, no coração de nossa rotina tranquila, eu via meu neto crescer todos os dias, não apenas em idade, mas em caráter, inteligência e bondade. Ele nos ensinou a todos uma lição valiosa, que quando alguém tenta destruir nossa família, nossa história, nós podemos não apenas sobreviver, mas também impedir que outros sofram do mesmo modo. E assim seguimos, com nossas vidas reconstruídas, nossas esperanças renovadas e a certeza de que o amor, a coragem e a inteligência podem transformar até os momentos mais sombrios em luz. Miguel continuava sendo um menino, mas também um protetor, um sábio e um herói silencioso. E eu, sua avó, podia finalmente respirar tranquila, sabendo que o futuro de nossa família estava seguro, nas mãos de alguém que, mesmo tão jovem, sabia exatamente o que fazer para proteger aqueles que amava. No fim, aprendi que não importa a idade,
o tamanho ou a força de alguém. O que realmente conta é a determinação, o coração e a coragem de lutar pelo que é certo. E que, mesmo diante de traições, perdas e desesperos, a justiça e a esperança sempre podem prevalecer, especialmente quando existe amor e dedicação para guiá-las.